Na aula passada, falamos sobre problemas sem amortecimento, vibrações livres. Hoje, vamos tratar do problema de vibrações com amortecimentos ou os problemas de vibrações subamortecidos, onde encontramos diversos problemas em engenharia. Vamos tratar da sua solução e falar sobre o conceito de razão de amortecimento e outras coisas. Bem-vindos! Vimos no caso anterior, de vibrações livres harmônicas, o caso sem amortecimento. Agora vamos tratar de problemas que apresentam um amortecimento ou uma dissipação no seu problema. Temos então a solução do termo U2 ponto mais 2 Xi ômega n U ponto mais ômega n ao quadrado U igual a zero. Temos um termo amortecido devido ao amortecedor C. Assume-se novamente uma solução do tipo exponencial de ST e substituímos na equação de movimento. Para que essa solução não seja trivial, ou seja, que A seja diferente de zero, o termo entre parênteses tem que ser, esse termo entre parênteses tem que ser igual a zero. Para tanto, temos a equação característica S2 mais 2Xi ômega n S mais ômega n ao quadrado igual a zero, que, resolvendo essa equação quadrática, vamos ter duas soluções do tipo ômega n multiplicado por menos xi mais ou menos imaginário raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado. Ora, esse termo pode ser reescrito. Teremos então dois termos, um termo real, xi ômega n, e um termo imaginário, ou o termo imaginário mais ou menos imaginário de ômega n raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado. Esse termo final podemos definir como ômega d, ou frequência amortecida. E vamos ter que as raízes vão apresentar esta forma. Fica mais fácil, pois quando obtemos a resposta amortecida do meu oscilador, ele vai ser composta pela combinação linear dessas duas soluções, dadas por exponencial de menos xi ômega t multiplicado pelo primeiro termo, A1 exponencial positivo de imaginário ômega t, mais o segundo termo, A2 exponencial de menos imaginário ômega nt. Utilizando novamente a identidade de Euler, vamos poder reescrever a resposta do nosso oscilador como sendo exponencial de menos xi ômega nt multiplicado por C1 cosseno ômega dt mais C2 seno de ômega dt. Olha que temos um pequeno erro na nossa transparência. Isso daqui é ômega d, isso daqui é ômega d. Percebemos então que, entre parênteses, temos uma expressão harmônica que está sendo envelopada por uma exponencial decrescente. Qual é a cara, então, da nossa solução? Podemos reescrever tanto a resposta do meu sistema amortecido, U de t, e a sua velocidade pelas expressões acima. Uma é a derivada, a segunda é a derivada da primeira. Aplicando as condições iniciais de deslocamento
no tempo zero e velocidade no tempo zero, podemos exprimir as condições iniciais em função das constantes C1 e C2, sendo que a velocidade vai ser uma combinação de C1 e C2, dado por menos que si, ômega-n, C1 mais ômega-d, C2. Não é difícil de ver, pois quando o tempo é zero, o cosseno vai ser 1 e o seno vai ser zero. Então, apenas esse termo vai fazer parte da determinação da velocidade inicial. Ora, operando essas duas expressões, vamos ter as constantes C1 e C2 em função do deslocamento inicial e da velocidade inicial. Podemos, então, substituir as constantes C1 e C2 na resposta temporal do meu sistema amortecido, dado por essa expressão. Temos, então, a mesma expressão harmônica em função do deslocamento inicial e da velocidade inicial. Qual seria, então, a cara dessa expressão? Vamos fazer de forma similar ao que fizemos no caso de vibração livre harmônica e vamos relacionar constante C1 com a parcela A cosseno φ do ângulo de defasagem e a constante C2 com a parcela A seno φ da constante do ângulo de defasagem. Operando essas duas, C1 e C2, vamos poder reescrever a nossa função harmônica amortecida, ou a resposta do nosso sistema amortecido desta forma. E é essa a cara da oscilação do nosso sistema amortecido. Ora, percebemos que temos uma parte da minha resposta é dado por um termo oscilatório e parte é dado por uma exponencial. A minha função harmônica ou a minha função oscilatória é limitada entre -1 e +1. Logo, a sua amplitude vai ser condicionada ao envelope dado pela exponencial amortecida. Muitas vezes chamada essa expressão da resposta de sistemas subamortecidos como um cosseno ou um seno amortecido. Por quê? Temos que a minha função oscila, né, sendo limitada pela função exponencial a exponencial de menos que si ômega-nt, o que vai ser bastante útil para a determinação do amortecimento mais para frente. E temos que o período do nosso sistema vai ser agora igual a 2π sobre ômega-d e não ômega-n. A minha frequência, ou a frequência de sistemas amortecidos, vai ser dado pela frequência amortecida e não pela frequência natural, ômega-n. Mostrando, então, o espaço de fase em relação ao deslocamento e a velocidade, temos que a resposta é dada a partir de uma condição inicial, por exemplo, de deslocamento. Eu tenho uma oscilação do tipo espiralado, pois o nosso sistema vai perdendo energia devido à drenagem do amortecimento, até que a oscilação chega num ponto em que deslocamento e velocidade sejam quase zero. Como é um problema com amortecimento viscoso, dado pelo nosso termo C, ele tende a zero, mas não chega a zero. Teoricamente, porque a gente sabe que isso não é o caso.
na realidade, mas isso vocês vão ver na parte experimental do curso. Como um pequeno exemplo, podemos ver o caso dessa massa-mola dentro de água. E temos que ela oscila, perde muito da sua amplitude até que ela chega a zero. Como desafio, tenta encontrar a resposta da bigorna de martelo de forjar, proposta por Hall. Bigorna de um martelo de forjar pesa 5.000 newtons, está montada numa base que tem uma rigidez de 5/10 a sexta newtons por metro e um amortecimento viscoso constante de 10.000 newtons/metro. Durante o forjamento, o martelo pilão com peso de 1.000 newtons é acionado e cai de uma altura de 2 metros sobre a bigorna, conforme a figura ao lado. Se a bigorna estiver em repouso antes do impacto, determine a resposta da bigorna após o impacto. Considere que o coeficiente de restituição entre a bigorna e o pilão seja de 0,4.